Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui numa manhã gelada, pelo menos aqui em São Paulo, mais gelada lá no Rio Grande do Sul, né, Rafa? Para dar início aqui na nossa conversa mais técnica, né, da trilha 3, a, a Rafa vai. A gente já falou um pouco, né, no dia lá do encerramento, né, Rafa, do onboarding, qual é o objetivo dessa trilha agora, mas a Rafa vai fazer aí nossa primeira orientação de estudos, vai explicar para a gente, né, como é que a gente vai trabalhar. Eu estou terminando de configurar aqui o nosso Moodle, então até a Rafa terminar a fala, a gente tem duas coisas para apresentar aqui para vocês que estão no Moodle, tá bom? Então, Rafa, bom dia. Bom dia, Nívia, que está com a gente, né? E fique à vontade para começar aí a sua apresentação. Estou por aqui, tá bom? Eu estava no mudo, agora eu vi, desculpa. Então, bom dia de novo, né? A gente vai começar falando da lógica de programação. Já falamos sobre a lógica de programação, né? Se vocês olharem assim, mas de novo esse tópico, né? Só que agora a gente vai aprofundar os conceitos, tá? A gente vai se aprofundar um pouco mais, porque vocês aprenderam a usar os comando if, comando while, declarar variáveis, mas tudo tem um fundamento, né? Tudo tem uma lógica por trás de por que usar, quais seriam melhores usar em algum determinado momento, quais não, né? Até porque em cada entrevista de emprego na área, vocês farão um teste de lógica, então é importante ter a base bem sólida. Qualquer curso de tecnologia também voltado ao desenvolvimento, vocês vão ter uma disciplina só de lógica, né, só para falar da lógica. Então, ela é a base de tudo, né? Como a gente vai ver aqui, é o universo da programação de computadores. Então, a gente pode fazer, se a gente tiver a base, né, e a lógica bem consolidada, a gente faz coisas incríveis e de forma mais rápida e mais fácil, né? Não tanto por tentativa, vamos dizer assim, vou tentar isso para ver se fica melhor. Não, tu vai ter conhecimento que se tu usar tal coisa, aquilo vai te retornar tal coisa. Se tu vai usar o Y, tu sabe o que, entende? Aquilo, vocês vão saber o que vocês vão estar usando, né? E em que hora usar. E em qualquer linguagem, né? Isso eu vou falar durante a apresentação aqui. Então, vamos dizendo a lógica de programação com a linguagem JavaScript. Depois que vocês têm a base, vocês podem usar a lógica para qualquer outra linguagem. Vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil aprender qualquer linguagem de programação, né? Depois que a base está sólida. Que é o universo da programação de computadores, né? Que a gente chama. Então, nesse universo, né? Depois que a gente tem a base consolidada, somos capazes de criar coisas incríveis. E, de repente, nem passou pela cabeça de vocês ainda, né? Mas a gente pode desenvolver software, né? Isso vocês já começaram a fazer, pequenininhos, mas já, né? Então, vocês podem criar aplicativos, programas e sistemas para resolver problemas específicos ou atender a necessidades específicas, né? Um algoritmo, um programa sempre vai resolver um problema. A gente sempre vai criar um programa para solucionar alguma coisa, né? Se vocês pararem para pensar, todos os programas, né? Todos os softwares que a gente tem são para solucionar alguma coisa, para facilitar alguma coisa na nossa vida. A automação, então, escrever scripts para automatizar tarefas repetitivas, como processamento de dados, gerenciamento de arquivos, websites, né, que é o que vocês vêm fazendo, construir sites dinâmicos, interativos, usando linguagem de programação, como o JavaScript, né, porque o HTML é de marcação, CSS de estilo, PHP, entre outras, mas também para usar o HTML e o CSS, né, a gente usa a lógica, a gente sabe deduzir já, né, se a gente usar tal tag, vai ficar de determinada forma, se a gente usar alguma coisa do CSS, vai ficar de outra, então a gente já está usando a lógica para usar o HTML, CSS, o JavaScript, né, a gente não
no fim das contas, a gente acaba usando a lógica para tudo que envolve, né? Não só na linguagem de programação. A gente começa a ter um pensamento computacional. Então, a gente pode criar jogos para diversas plataformas, desde jogos simples para dispositivos móveis até jogos mais complexos para computadores e consoles, análise de dados, manipular grandes conjuntos de dados, realizar análise, criar visualizações, extrair informações relevantes, inteligência artificial, né, que está tão em alta aí agora, e aprendizado de máquina, né, desenvolver algoritmos para reconhecimento de padrões, classificação, previsões e muito mais. Internet das coisas, que é a IoT, não sei se vocês já ouviram falar, mas trabalhar com dispositivos conectados à internet e criar soluções para coleta de dados, controle remoto, automação residencial. A IoT é aqueles vídeos que mostram, né, as pessoas batendo palma para a luz acender, dando comando de voz para coisas ligarem, né? Por isso, automação residencial, né? Ligar as luzes em determinado horário, ligar o ar tantos minutos antes de chegar em casa. A gente pode fazer várias coisas, né, com a internet das coisas, com o IoT. Aplicativos móveis, né, desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, como smartphone, tablets, para diversas plataformas, como Android e iOS. E algum aplicativo, né, ter uma sacada legal e de algum aplicativo que faça alguma coisa que caia no gosto do pessoal. Dá para colocar à venda, né, nas plataformas do Android ou iOS. A iOS é bem mais complicado, né, bem mais exigente. Mas na plataforma Android é mais fácil de colocar o aplicativo, pode até começar a ganhar uma graninha já, né? A realidade virtual é aumentada, então criar experiências imersivas usando tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada. A realidade virtual é quando tu está no ambiente, né? E aumentada é quando aparecem coisas no ambiente. Os jornais gostam de fazer bastante, é isso. A segurança da informação, desenvolver sistemas seguros, criptografar dados e proteger informações confidenciais. Sistemas embarcados, programar sistemas que controlam dispositivos incorporados, como microcontroladores em eletrodomésticos, né, que a gente tem bastante. Aquelas geladeiras que fazem compras, né, verificam a validade, enfim. Nos veículos também, né. Simulações e modelagem, criar simulações e modelos para testar hipóteses, prever resultados e entender fenômenos complexos. Desenvolvimento de APIs, criar interfaces de programação de aplicativos para permitir a comunicação entre diferentes sistemas e serviços. Autenticação e autorização, implementar sistemas de login, permissões e controle de acesso em aplicativos e sites. Esses são só alguns exemplos, né, do que a gente pode fazer usando a lógica, né? Então, para usar com a lógica, a gente consegue ter esse raciocínio computacional para criar essas coisas que foram citadas aqui, ou de repente ou inovar, né, ou criar alguma coisa que não exista ainda. Então, o que que é a lógica, né? A gente falou de tantas coisas que a gente pode fazer com a lógica, o que que é a lógica? Então, a lógica de programação é a base fundamental para a criação e desenvolvimento de algoritmos e programas de computador. É uma forma estruturada e organizada de pensar e resolver problemas, independentemente da linguagem de programação utilizada. A lógica de programação envolve o uso de conceitos, técnicas e regras que permitem que um programador instrua um computador para executar tarefas específicas de forma eficiente e precisa. Ela é essencial para transformar uma ideia ou problema em um conjunto de instruções passíveis de serem executadas pelo computador. Então, a gente vai se deparar com um problema, a gente vai pensar na solução desse problema, né? Isso é a lógica. E a gente vai ter que ser capaz de passar essas instruções que tu pensou para o computador, né? Que é uma das maiores dificuldades que eu vejo nas minhas aulas também de lógica. Tu te depara com um problema, tu entende o problema, tu entende o que está acontecendo,
consegue pensar numa solução para esse problema, só que na parte de passar essas instruções para a máquina que o pessoal se perde um pouco. Mas depois que tu consegue fazer isso, é só alegria, né? Só seguir em frente. Tá? Então, isso é a lógica, né? Se deparar com um problema, pensar na solução e criar instruções para passar para a máquina solucionar essa instrução, essa solução que tu pensou. Porque a máquina, ela é burra, né? Ela só vai fazer o que tu manda. Então, ela vai seguir exatamente as instruções que tu passar para ela. Alguns conceitos da lógica de programação, né? Que você já viram nas outras trilhas também. Porque a gente veio falando um pouquinho, né? Todas as trilhas a gente veio falando um pouquinho, veio falando um pouquinho. Então, os algoritmos, né, que são uma sequência lógica de passos ou instruções que definem como resolver um problema. Então, tu vai se deparar com um problema, vai pensar na solução, depois tu vai criar um algoritmo, né, que é uma sequência lógica que tem um início, meio e fim, né, com passos lógicos que que vão definir a solução do problema, né? Então, a gente pensa na solução e estrutura ela para dizer para a máquina. Porque a máquina vai, de novo, né, vai executar exatamente na ordem que tu passar para ela. Esses algoritmos vão ter estruturas de controle, são os mecanismos que permitem a decisão de qual caminho o programa deve seguir, de acordo com determinadas condições. As principais estruturas de controle são os comandos de decisão, o if else, e os comandos de repetição, for e while, por exemplo. A gente tem nos algoritmos também as variáveis, né? Muito importantes, porque as variáveis são os espaços na memória do computador onde podemos armazenar valores que podem ser modificados durante a execução do programa. As variáveis vão conter os dados que eu vou fornecer para o programa, né? Para o algoritmo funcionar. Então, com esses dados, dependendo do dado que eu passar, ele vai me dar o retorno que eu quero, né? Então, se eu passar se for um algoritmo que faz cálculos, se eu passar números baixos, ele vai me dar uma solução com valor baixo. Se eu passar valores altos, vai me dar uma solução com valores altos, né? As variáveis vão guardar os dados que a gente vai fornecer para o programa. A gente vai testar nesses programas. Esses dados, né, que ficam nessas variáveis, eles têm tipos de dados, que são categorias de informações que podem ser manipuladas pelos programas, como números inteiros, números reais, texto, entre outros. Tá? É importante a gente ter claro também os tipos de dados que são usados, né? Nessas variáveis, eles fazem diferença. Não são iguais, né? Por isso eles têm tipos. E os operadores, né? Que são símbolos que realizam operações matemáticas ou lógicas nas variáveis, né? Com os dados que a gente fornece. Então, os operadores da matemática, os relacionais e os lógicos. Tudo isso vai ser revisto na trilha, tá? E como se aprende a lógica de programação? Como é que a gente aprende a lógica? Deixa eu só ver uma coisa aqui, que não sei se não... Achei que tinha pulado dois. Como a gente aprende a lógica, né? Então, a gente aprende estudando as técnicas de programação, exercitando-as muito a partir da criação de pequenos programas. Então, todos esses conceitos, né? A gente começa treinando com pequenos programas, essas técnicas, né? Os comandos de repetição, os comandos de seleção, resolvendo os exercícios de programação, começando a pensar da forma como um programa funciona. Então, a gente também tem que começar a pensar como a máquina soluciona, né, para a gente conseguir passar as instruções para ela. É uma forma diferente do que a gente pensa, né? A gente às vezes pensa na solução e pula muitas etapas. Para a máquina, a gente não pode deixar essas etapas em branco, né? A gente tem que dizer exatamente todos os passos, porque se a máquina não vai se dar por conta se pulou um passo ou não, né? E esse passo vai fazer diferença no resultado final. Não vai, de repente, te dar a solução que tu pensou, né? Mas por que que ela não vai te dar a solução? Porque
em algum momento, alguma etapa foi pulada. Então, por isso que para a máquina a gente tem que passar exatamente todas as instruções bem passo a passo. Aí, por exemplo, né, quase como o processo de alfabetização, né? Como se aprende, então, a lógica de alfabetização de uma criança? Ela não começa pela leitura de um livro, né? Mas pelo aprendizado das vogais e consoantes, em seguida pela formação das sílabas, para então formar palavras e frases. E assim estará apta para realizar algo maior, a leitura de um livro, né? Ou melhor, de qualquer livro que ela queira ler. Então, foi dessa forma que vocês vêm vindo, né? Fazendo pequenos programinhas até chegar no final, né? Que vai ser uma construção de uma coisa maior. E nessa trilha também no final eu vou comentar com vocês que a gente vai deixar mais exercícios, né? Então vocês vão consolidar mais essa parte do desenvolvimento, tá? De pequenos programas. O processo de aprendizado de algoritmos e lógica de programação é semelhante. Vamos começar pela compreensão dos conceitos de variáveis, depois veremos as partes que compõem o programa, entrada, processamento e saída. E vamos avançando com o acréscimo de estruturas de condições, repetições, manipulação de dados, vetores, matrizes e outras técnicas, tá? Só que a gente vai ver esses conceitos aplicados já em uma linguagem, né, no JavaScript. Algumas sugestões, né, para aprender a lógica de programação. Então, cursos online, presencial, livros e tutoriais, tem bastante conteúdo na internet, né? Hoje em dia tudo tá tão mais fácil de estudar, a gente tem tanto conteúdo na palma da mão da gente, né? Literalmente na palma da mão, porque tu pode pegar o celular, né, e estudar no próprio celular. Participar de comunidades e fóruns, né, escutar outras pessoas falando sobre o assunto, discutir também é legal, discutir conceitos, porque de repente em alguma discussão surgem dúvidas, né, que de repente tu não tinha te dado por conta. Programar, experimentar, né, e desafiar-se gradualmente. Não, eu já sei tudo, não preciso estudar. Sempre precisa, a gente sempre vai precisar estudar. A gente nunca sabe tudo. Às vezes, esse desafiar-se aqui é muito legal, porque tu acha que tá com o conceito bem consolidado e daqui a pouco vem um desafio que literalmente te desafia, né? E aí tu vai ter que parar, pensar, organizar teu pensamento para conseguir solucionar. Então, no processo de construção de um sistema, né, é necessário ter conhecimento e lógica. Esse conhecimento aplicado a uma linguagem de programação vai produzir um sistema. As linguagens de programação são muitas, né, como eu falei. Java, PHP, C Sharp, Python, JavaScript, só para citar algumas. Para construir um sistema em qualquer uma dessas linguagens, é essencial dominar as técnicas trabalhadas em lógica, né, como eu já também comentei com vocês. Essas técnicas são semelhantes, né, com pequenas variações ou particularidades em cada linguagem. Então, a lógica ela é a base de todas as linguagens, só que vai mudar pouquinho coisa entre uma e outra, né? Algumas variações, como ponto e vírgula, algumas palavras reservadas, mas o conceito geral da lógica é o mesmo. Ao estruturar os passos de um programa, estamos montando um algoritmo, né? Portanto, o algoritmo é uma sequência de passos, né? Comandos a serem executados para a realização de uma tarefa em um tempo finito. Isso é importante também, o algoritmo não pode ser infinito, né? Ele tem que começar e terminar. Não pode ser uma coisa que vai começar e não tem um fim, e não ter um fim determinado, né? Ele tem que ter um início, um meio e um fim. E organizaram essa sequência de passos de forma lógica é a nossa atribuição enquanto programadores de sistemas. A gente fala sistema porque tem uma entrada de dados, um processamento e uma saída, né? Então, é um sisteminho, também dá para chamar de sisteminha, de sistemas. Como citei ali, né? A gente pode usar a lógica para desenvolver em qualquer linguagem. Então, aqui tem alguns exemplos, PHP, Python, Java, que é diferente do JavaScript, né? O Java é uma linguagem orientada a objetos, usa orientação a objetos bastante, só que ela é bem diferente do JavaScript. O Ruby
C++, C Sharp, a .NET, o Perl. Esse do infinito aqui eu me esqueci, desse passarinho aqui, e do martelo também não me lembro, mas, enfim, a gente pode usar lógica para desenvolver em qualquer uma dessas linguagens, tá? Aí alguns aspectos importantes, né, que a gente tem que prestar atenção. A gente tem que compreender o que é pedido, isso é muito importante, né? A gente chama de abstração. Então, é por onde tudo começa. Se tu não entendeu bem o que tem que fazer, como é que tu vai fazer, né? Então, tem que compreender bem o que é pedido. A compreensão do problema a ser solucionado é fundamental. Realizar deduções na construção do programa. Então, durante, né, o desenvolvimento, também tem que te questionar. Tem que, né, para ver se não existem outras saídas. Por exemplo, as deduções lógicas, né? Se chover, Silvana irá ao cinema. Choveu. Logo, considerando que as afirmações 1 e 2 são verdadeiras, podemos concluir que a Silvana foi ao cinema. A gente até poderia dizer, é lógico que ela foi no cinema, né? Que fica um pouco redundante. Um outro aqui, o carro está na garagem ou na frente de casa. O carro não está na frente de casa. Então, considerando que as duas afirmações são verdadeiras, podemos deduzir que o carro está na garagem, né? Então, a gente também, durante a realização, a gente faz deduções, né, na construção do programa. Uma coisa legal de fazer também é que são enumerar as etapas, né? Então, enumerar as etapas a serem realizadas. Algumas ações realizadas em um programa seguem uma lógica sequencial, ou seja, um comando, né, uma ação, é realizado um após o outro. Então, para a gente não se perder e conseguir organizar bem essa sequência lógica que a gente pensou para resolver um problema, né? A gente se deparou com um problema, a gente pensou na solução desse problema, e aí na hora de descrever essa solução, uma boa prática é enumerar para a gente também ver se aquela ordem ali faz sentido o que tu pensou, né? Então, por exemplo, dirigir um carro, né? Abrir a porta do carro, entrar no carro, ligar o carro, abrir o portão da garagem, engatar a marcha ré, sair com o carro da garagem, fechar o portão, engatar a primeira marcha e dirigir até o destino. Ah, como é que seria a dedução lógica? Preciso ir em tal lugar, vou pegar meu carro e vou lá, né? Mas isso que eu falei agora, bem reduzido, para a máquina não significa nada, né? O que que eu tenho que dizer para a máquina? Para a máquina, o computador, no caso, né? Todos esses passos aqui para ela conseguir seguir essa sequência lógica e executar alguma coisa, né? Esse aqui é o exemplo de pegar um carro, né? A gente está abstraindo aqui, mas eu digo com outro algoritmo, né? A gente não pode, como eu falei para vocês, a gente não pode pular etapas, a gente tem que seguir, tem que passar essa sequência lógica para a máquina, né? Para a gente é simples e lógico. Preciso ir em tal lugar, vou pegar o carro, a gente fala assim, né? Eu vou pegar o carro e vou lá. Mas para a máquina a gente tem que dizer que vai abrir a porta do carro, vai entrar no carro, vai ligar o carro, entende? Então tem que ser bem detalhado. A gente também tem que analisar outras possibilidades de solução. Então, pensar em formas de solucionar um problema utilizando a lógica. A lógica, cada pessoa vai ter uma, né? Não tem uma regra de certo e errado. Eu fiz assim, esse é o certo, fulano fez aquele jeito é errado. Não. Se os dois programas funcionarem, as duas formas estão certas, as duas formas vão estar corretas, porque cada pessoa vai ter uma forma de pensar, vai ter um raciocínio lógico, né? Não somos iguais, então a nossa lógica também não vai ser igual. Mas eu usei 10 linhas e ela usou 5 linhas. Os dois vão solucionar, só que quem fez em 5 linhas teve deduções lógicas melhores. E como é que tu consegue isso? Praticando, né? Então, por exemplo, descobrir a maioridade, se eu quero descobrir a maioridade, né, entre 3 idades, como é que eu poderia fazer? Então, eu poderia descobrir a maioridade, descobrir a segunda maioridade e somar as duas idades maiores. Ou descobrir quem tem a menor idade e somar as idades dos outros dois. Não é para somar as duas
unidades maiores esse algoritmo aqui. Esqueci, deveria ter colocado na descrição aqui, mas não coloquei. Mas entendem, ó, os dois vão ter a mesma solução, só que o segundo com duas linhas apenas, né? Então, duas soluções lógicas para a solução de um mesmo probleminha. Ensinar ao computador uma solução. Então, é necessário ensinar ao computador quais operações devem ser realizadas para se chegar a uma solução correta para o problema. Por exemplo, você precisa calcular o número total de horas de uma viagem, expressa em dias e horas. Uma viagem para Florianópolis dura 2 dias e 5 horas, por exemplo. Qual é a duração total dessa viagem em número de horas? Então, para resolver esse problema, precisamos pegar o número de dias, multiplicar por 24, já que um dia tem 24 horas, e somar com o número de horas. Na resolução de um algoritmo, é necessário ensinar ao computador quais operações devem ser realizadas para se chegar a uma solução correta para o problema. Ou seja, deve-se primeiro entender como solucionar o problema, para depois passá-lo para o algoritmo. Se tu não entendeu o problema, se tu não pensou na solução, se tu não conseguiu resolver mentalmente esse problema, né, vai ficar bem mais difícil tu criar o algoritmo. Como é que tu vai criar uma coisa que tu não sabe resolver, né? A máquina não vai saber resolver sozinha. Então a gente na verdade vai só passar para a máquina, né, que a gente pensou como solução. Pensar em todos os detalhes, né? Então, uma analogia geralmente realizada para os autores de livros de algoritmos, né, se vocês forem olhar, e a lógica de programação é de que criar um algoritmo pode ser comparado com o processo de criação de uma receita de bolo. Não se fala muito, né? Um algoritmo pode ser comparado a uma receita de bolo. Esse exemplo é muito interessante. Na montagem de uma receita de bolo, temos os ingredientes como os dados de entrada, as ações a serem realizadas sobre os ingredientes, que seria o processamento, e o resultado esperado, que é o bolo em si, como os dados de saída. Como eu falei, né? Então, o sisteminha sempre vai ter entrada, processamento e saída. Esquecer algum ingrediente ou o detalhe de alguma ação certamente fará com que o bolo não fique conforme o planejado. Da mesma forma, o algoritmo, né? Então, na construção de algoritmos, vale a mesma regra. Vamos imaginar uma tarefa simples a ser convertida em um algoritmo, que acender um palito de fósforo. Se a gente parar para pensar, né, todas as rotinas da vida da gente, a gente pode transformar em um algoritmo, né? Até as coisas mais simples, como acender um palito de fósforo. Então, por exemplo, eu vou enumerar aqui de novo, né? Pegar uma caixa de fósforo, abrir a caixa de fósforo, verificar se tem palito. Se sim, né, se tiver palito, eu vou retirar um palito e vou fechar a caixa. Vou riscar o palito, verificar se acendeu. Se sim, de novo, né, que eu estou usando já os condicionais para fazer esses testes, né? Ok, processo concluído. Se não, retornar ao passo. Se não, descartar a caixa e retornar ao passo 1. Mas, né, a gente está pensando nos detalhes. Para qual passo o item 3.5 deve retornar, né? O 3.5, que é o se não retornar ao passo, mas que passo, né? Ah, Poderia ser o 3.3, mas quantas vezes? Qual palito? Talvez o palito estivesse úmido. Isso não pode ser infinito, né? A gente não pode ficar no mas e no mas. E após a ocorrência desse número de repetições, o que fazer? Descartar o palito e voltar ao passo 3.1 para pegar outro palito? Cuidado, né? Depois de retirar o palito, a caixa foi fechada, portanto, precisaríamos retornar ao passo 2, né? Ao passo 2, que seria abrir a caixa de fósforo. Então, aqui é só um exemplo de quantos detalhes a gente deve prestar atenção, né? Nesse algoritmo de acender um palito. Então, esse exemplo poderia ainda conter muitas outras verificações, mas da forma como foi organizado, já nos permite extrair alguns pontos a serem relacionados ao processo de criação de um programa. Na montagem de programa, utilizamos comandos sequenciais, comandos para definição de condições e comandos para criação de estruturas de repetição, né? Então, quando a gente tem um condicional, como o caso do palito ali, aquilo ali já abre outros caminhos, né?
que a gente tem que analisar todos para depois acontecer certinho. Então, os comandos sequenciais são os mais simples, uma ação realizada após a outra. Seria o passo 1, 2, 3 daquele algoritmo. As condições servem para determinar quais comandos serão executados a partir da análise de uma condição. Se a condição retornar verdadeiro, o programa segue por um caminho, se falso, por outro. Verificar se tem palito ou verificar se acendeu. Já as estruturas de repetição indicam que uma ação ou conjunto de ações devem ocorrer várias vezes, retornar ao passo 2 e retornar ao passo 1, por exemplo. Nessas estruturas é preciso indicar quantas vezes a repetição vai ocorrer ou criar algum ponto de saída. Né? No caso do palito ali, vai ficar repetindo. E se o palito terminar na caixa, vai, né? Não tem por que continuar repetindo se não vai mais ter palito. Outro aspecto importante que pode ser observado no exemplo é que os passos, os comandos estão formatados na sua margem esquerda, né? Esse processo se chama indentação do código, relacionada com a palavra inglesa indentation, com referência a recuar. Ele serve para facilitar a compreensão do código e é uma prática que deve ser seguida tanto em programas simples quanto em programas maiores e complexos. Então, aqui não dá para ver muito, né? Mas notem que é tudo sempre alinhado para a esquerda. E quando a gente começa a ver as chaves, né? Abre chave, fecha chave, é interessante assim estar organizado, estar identado, né? A gente consegue compreender melhor as coisas, quem faz parte de quem, qual trecho de código faz parte de qual, né? Então é uma boa prática também sempre manter o código identado. O Visual Studio já faz isso pra gente, né? A gente dá, se não me engano, Alt Shift F e ele já organiza o código pra gente na tela, se a gente escreveu meio bagunçado. Então, né, as etapas, né, que a gente está falando até agora, a entrada, o processamento e a saída. Então, em lógica de programação, o roteiro para resolver a maioria dos programas iniciais é: leia os dados de entrada, realize o processamento dos dados, apresente a saída dos dados. A etapa da entrada de dados consiste em solicitar ao usuário alguma informação, por exemplo, nome, idade, salário. Após, deve ocorrer a etapa de processamento, que seria calcular o novo salário, calcular um desconto ou verificar a idade. E, por fim, o programa deve apresentar a saída de dados. A exibição do novo salário, do desconto, ou se a pessoa é maior ou menor de idade, são exemplos de respostas para os dados de um programa. Então, todo e qualquer programa, né, maior, não importa o tamanho dele, deve seguir essas 3 etapas, né? Um fornecimento de dado, um processamento em cima desses dados e uma resposta para o usuário, né? Nem que seja uma mensagem de erro, para não deixar as coisas sem a gente saber o que aconteceu. Então, sempre tem que ter uma entrada, um processamento e uma saída. Para realizar cada uma dessas etapas, as linguagens de programação utilizam comandos, ou vários comandos para realizar a entrada de dados. Há um ou vários, né, comandos para realizar a entrada de dados. A sintaxe, né, que é o que a gente chama, a palavra e formato do comando difere de uma linguagem para outra. Que nem eu estava comentando. A gente pode usar a lógica para desenvolver em qualquer linguagem, mas a sintaxe de uma linguagem para outra vai mudar. Mas todas as linguagens dispõem de comandos para realizar essa etapa. Ou seja, o conceito é o mesmo, mas o comando é diferente. Então, para desenvolver a lógica, a gente vai usar um editor de código, né? No caso, o Visual Studio, que vocês já estão acostumadas, né? Ele pode ser obtido no endereço studio.visualstudio.com. Pode ser instalado no Windows, Linux ou no Mac. A gente vai precisar de uma linguagem de programação, que no caso, a linguagem JavaScript é utilizada para definir o comportamento dos elementos na página, né? A gente vai usar a linguagem de programação JavaScript, que normalmente é utilizada para descrever o comportamento, né, dos elementos da página. Os códigos escritos em JavaScript também são chamados de scripts e são interpretados diretamente pelo navegador web.
A gente precisa de variáveis e constantes, né? Uma das principais funções de um programa é interagir com os usuários, e uma das formas de realizar essa interação é pela solicitação de informações e, a partir dessas informações, implementar ações e apresentar respostas. Então, a gente também não vai a lugar nenhum se a gente não tiver as variáveis, né? A gente vai começar já hoje pelas variáveis inconstantes. Então, sem dados, a gente não tem o que testar, a gente não tem como dar resposta para o usuário. Até uma pesquisa no Google, por exemplo, o que que tu faz? Tu vai lá na barra de pesquisa, coloca um dado, né? Manda procurar, quando ele estiver procurando seria o processamento, e a saída é o retorno das páginas que ele encontrou. Então, né, sem os dados, mas se a gente não fornecer nada para o Google, ele não vai saber o que mostrar para a gente. Então, da mesma forma nos programas, né? Então, por exemplo, imagine um terminal de caixa eletrônico que possibilite saques de apenas R$ 100. Pouco útil, já que os clientes do banco que possuem saldo inferior a R$ 100 não poderiam utilizá-lo, e aqueles que precisam de R$ 500, por exemplo, teriam de realizar 5 vezes a mesma operação. Haveria ainda aqueles que precisam de um valor não múltiplo de 100, ou seja, o melhor é solicitar ao cliente o valor a ser sacado. Para isso é que existem as variáveis, né? Para a gente saber realmente qual o valor que o usuário quer usar. A gente não pode ficar sugerindo valores ou definindo valores fixos, né? Porque com valores fixos os programas não seriam tão eficientes, como o caso aqui do caixa eletrônico. Se o usuário fornecer a informação, eu já vou dar o retorno correto e exato para ele, né? Do que ele quer. A gente tem os conceitos de variáveis e constantes, né? As variáveis são espaços alocados na memória do computador que permitem guardar informação e trabalhar com elas como o valor que o cliente deseja sacar no terminal do caixa eletrônico. Então, é uma variável, vai ser um espaço na memória, eu vou colocar um nome, né? Esse espaço na memória vai guardar um valor, vou também dizer que tipo de dado essa variável vai guardar. Então, como no exemplo, né? Eu vou reservar um espaço, a gente pode pensar no quadradinho, vou colocar um conteúdo dentro, vou colocar um nome para eu saber onde está, né? Para eu saber, para eu conseguir usar esse espaço, tem que ter um nome. E vou dizer que tipo também essa variável vai receber, né? Que tipo de dados essa variável vai receber. Como o nome sugere, os valores armazenados em uma variável podem ser alterados durante a execução do programa. São exemplos de variáveis manipuladas em um programa: a descrição, a quantidade e o preço de um produto, ou então o nome e o salário e a altura de uma pessoa, né? Tudo isso pode ser variável. Tudo que a gente quer que o usuário forneça. As variáveis declaradas em um programa devem possuir um nome, seguindo algumas regras de nomenclatura. Em JavaScript, os nomes de variáveis não podem conter espaços, começar por números, conter caracteres especiais como mais, menos, divisão, porcentagem, parênteses, enfim. Utilizar nomes de palavras reservadas da linguagem, como function, var, new, for ou return. Então, palavras que são usadas na estruturação da linguagem, né? Palavras reservadas da linguagem, eu não posso colocar como nome de variáveis. Variáveis escritas com letras maiúsculas são diferentes de variáveis escritas com letras minúsculas, né? Então, é case sensitive que a gente diz, né? Vão ser coisas diferentes. Soma com a letra maiúscula e soma toda em maiúscula ou soma toda em minúscula são duas variáveis diferentes, tá? Tem que tomar cuidado. O uso do caractere underline é válido, porém de preferência para declarar variáveis com o nome em letras minúsculas, e o uso de uma letra maiúscula para destacar palavras compostas. Padrão denominado camel case. Esse camel case, ele lembra a corcova de um camelo, né? Então, na linguagem, não sei se vocês já observaram isso, normalmente a gente escreve a primeira em minúscula, e se for um nome composto, né, a gente escreve a segunda coladinha na primeira, só que a segunda começando com a primeira letra em maiúsculo só. Então, vai dar aquele efeito, assim, de uma corcova, né? Por isso que é o meu case. Se vocês quiserem dar uma lida sobre isso.
Diferente das variáveis, aí a gente tem as constantes, né? A gente falou das variáveis, que vão trocar de valor durante a execução do programa. Diferente das variáveis, uma constante não pode ter o conteúdo alterado no decorrer do programa. Mas então, por que declarar uma constante? Vamos utilizar um exemplo aqui para ilustrar. Imagine que um programa para a montagem de um layout para um teatro com um número determinado de poltronas. Em vez de colocar o número total de poltronas diretamente no código, podemos declarar uma constante para indicar esse número. Assim, se por algum motivo esse número tiver que ser alterado, não é preciso procurá-lo em todo o código. Basta modificar o valor atribuído à constante. Então, se a gente vai ter um valor que vai se repetir em vários lugares do código, e esse valor vai ser o mesmo, eu não preciso ficar digitando ele muitas vezes no código, né? Eu posso criar uma constante, colocar esse valor nessa constante e usar essa variável do tipo constante, né? Essa palavra que vai conter esse valor. E também, se eu precisar trocar, né, esse valor, como ele vai ser o mesmo em todas as partes que ele foi usado, eu só vou trocar uma vez. Só vou trocar um valor na declaração, né? Não preciso estar procurando essa palavra no código. A gente ganha tempo com isso, né? Os tipos de dados e conversões de tipos. As variáveis manipuladas em programas são de um determinado tipo. Em JavaScript, os tipos principais de dados são strings, que são as variáveis de textos, números e valores booleanos, verdadeiros ou falsos. Saber o tipo de uma variável nos permite identificar quais operações são possíveis para essa variável, ou então qual o comportamento dessa variável nas fórmulas em que elas estão inseridas. Então, dependendo do tipo, elas vão ter um tipo de comportamento, né? Então, eu tenho que analisar qual o comportamento que eu quero que essas variáveis estejam no meu programa e aí sim definir o tipo. Nesse contexto, há algumas particularidades da linguagem JavaScript. Por exemplo, operações envolvendo strings e números, né? Nesse exemplo, temos uma variável do tipo string que recebe 20, var A recebe 20, só que notem que é com aspas, né? Ela é entendida como sendo um tipo string por estar delimitada por aspas. Nas nossas operações de multiplicação, divisão e subtração, a linguagem converte esse texto em número e o valor retornado está de acordo com o esperado. Contudo, quando realizamos a adição, o valor de retorno é diferente do padrão, pois a linguagem concatena o texto com um número, né? Quando a gente quer mostrar textos na tela, a gente quer, para concatenar valores de variáveis com strings, a gente usa o mais. Então, a gente tem que ter cuidado, porque senão não vai retornar para a gente o valor esperado. Não vai dar erro, né? O programa vai funcionar tranquilamente, só que tu vai te dar por conta que o resultado não é aquele que tu queria. Por exemplo, aqui, ó, 20 vezes 2, 40. 20 dividido por 2, 10. 20 menos 2, 18. Aí aqui eu gostaria de fazer 20 mais 2, só que como é o sinal de mais, ele vai entender que é uma concatenação. Então, o que que ele fez? Uniu o 20 com o número 2 e mostrou 202 na tela. Qual seria o correto? Ele mostrar 22, né? Então, notem como o resultado ficou bem diferente. Então, para resolver esse problema, precisamos converter o texto em número. Então, a gente tem funções, né? Métodos, na verdade, que convertem esses tipos. Então, essa conversão pode ser feita em JavaScript pelos métodos number, parseInt, que transforma tudo inteiro, que transforma tudo para número, number, parseInt transforma tudo para inteiro e parseDouble transforma para números com vírgula, né? Números com casas decimais. Então, só número, qualquer tipo de número, parseInt para números sem vírgula e o parseDouble números com casas decimais. É acrescentado o uso do number, que converte o texto em número e realiza a soma entre os dois valores. Então, com ele convertido, ele fez a conta direitinho, né? Então, a gente tem que observar esses detalhes. Os tipos de variáveis.
Em JavaScript não é necessário definir o tipo da variável na sua declaração. Ela assume o tipo no momento da atribuição de valor à variável. Então, no momento que eu atribuo o valor para a variável, o JavaScript já identifica o tipo. A atribuição de um conteúdo entre aspas, simples ou dupla, mas sempre aos pares, cria uma variável do tipo string. Para as variáveis numéricas, não devem ser utilizadas aspas, não precisa. As variáveis booleanas, que retornam verdadeiro ou falso, aliás, as variáveis booleanas podem conter os valores true ou false, né? Só possuem o valor verdadeiro ou falso. E as entradas de dados realizadas com o método prompt criam variáveis do tipo string, né? Quando a gente usa o comandinho do prompt lá no JavaScript, elas capturam o método string, exceto se houver uma função de conversão de dados como number. E exibir uma variável que não recebeu uma atribuição de valor vai gerar uma saída undefined. Então, né, também tem que tomar cuidado com isso. Então, a fruta recebe banana, o preço 3,5, o levar é true, leva, né, se leva sim ou não, nesses casos que a gente usa o booleano, quando a gente quer uma resposta sim ou não, existe, não existe, por exemplo. E o novo valor. Só que olha só, o novo valor não recebeu valor nenhum, né? A variável novo valor não recebeu valor nenhum. Aqui a fruta recebeu banana, o preço recebeu valor 3,5, o levar recebeu true, só que o novo valor não recebeu nada. Então, na hora que se eu fosse exibir, né, esse novo valor apareceria como undefined. Então, esses detalhes a gente tem que observar. Já vimos, né, como realizar a entrada, processamento e saída, os conceitos de variáveis e tipos de dados, além de uma forma de exibir uma resposta ao usuário, que seria a saída de dados. Vimos também que, no geral, para elaborar um programa simples, é necessário realizar 3 etapas. É repetitivo ficar falando de entrada, processamento e saída, mas a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Então, por exemplo, elaborar um programa que leia um número. Calcule e informe o dobro desse número. Então, vou ter uma entrada de dados, que vai ser ler um número, um processamento, que seria calcular o dobro, e uma saída, que é informar o dobro, né? Então, eu tenho a entrada de dados, o processamento e a saída. Então, você deve ser, em resumo, né, em cima de tudo que eu falei, você deve ser persistente e cuidadoso com os detalhes. A lógica de programação é algo que se aprende com muito treinamento, então a gente às vezes pode ter a impressão que aprendeu, né, mas a gente tem que treinar bastante porque a gente pode ser surpreendido, e é preciso construir um conhecimento sólido sobre a base, assim como na construção de um grande edifício, né, a base tem que ser bem firme. E aí, no final, ele tem o Saiba Mais, para vocês darem uma olhada em outros, em outros lugares, né? Falando sobre a lógica. E é isso, prime, me estendi um monte aqui, né? Falei, é que a primeira introdução, assim, tem que ser bem extensa, bem consolidada, né? E como eu sou professora de lógica há muitos anos, então a pessoa se empolga e fala bastante. Desculpe se eu falei tanto. Então, Rafa, esse material já está lá, tá bom? Em PDF, esse que você apresentou. E aí a gente já colocou também os tópicos do Front-End Mentor e o do Do Hacker Hackathon. Ring. Isso. Isso. E aí eu não sei se a gente fala já sobre isso agora, e também porque a gente vai liberar alguns exercícios de lógica, assim, um questionário bastante grande que elas podem ir fazendo também, né? Ele ainda não está lá no ar, mas eu vou colocar. Você quer que eu... eu tô sem um celular. Mas você tá com o seu Moodle aberto aí? Tô. Você já tem acesso lá, trilha 3. Só pra gente falar, porque elas já podem começar a pensar no Front-End Mentor, que no Front-End Mentor a gente vai ter mais de um desafio ao longo do semestre, não é isso, Rafa, que a gente vai fazer? Isso. Que é o mesmo site que fez o desafio do onboarding.
né? Sequestraram a trilha 3 aqui, brincadeira. Trilha Sequestrado. 3 aqui, tá aqui. E aí, Isso. é o Que tu mesmo quer site. Não, eu queria. Então, que eu coloquei aí o. Queria que a gente só orientasse, né? Porque Uhum, tem aí para fazer um primeiro desafio do front-end mentor. uhum. Então, esse é um que a gente vai fazer alguns ao longo do semestre aí, talvez uns 3, não é isso? São 3, aham. Isso. A gente vai pedir apresentação, né, inclusive, deles, para ficar um pouco diferente a dinâmica da trilha, né, Pri? Isso. E aí a gente vai fechar as datas, né, Rafa, porque assim elas podem se organizar tanto para fazer, como para mandar os vídeos pra gente também, né, porque Uhum. nem todas podem conectar com a gente nesse horário. E outra coisa é o do Hacker Rank, que também tá lá, que já tem um primeiro, tem um primeiro não, é uma trilha, né, quando Isso, você uma entra trilha no de desenvolvimento. é, então quando entra lá, tem uma imagem, né, do site que a Rafa escolheu, colocou lá pra gente. Então você vai fazendo vários, vai indo, né, até a Roberta da outra vez tinha dito: "Ah, porque ela começou a fazer e não parou, né, foi fazendo, É. foi do". É. E Não, mas aí ela foi do foi do front-end front-end mentor. mentor? Ah, É, tá. aham. Mas do Hacker Ranker também, né, assim, Hacker Rank também é assim. Esse Hacker Rank, ele tem várias trilhas, ó, isso aqui são exemplos de trilhas que ele É que a tem. gente não tá vendo a sua tela. Não tá vendo? Não, tô vendo só você E agora. eu vá mostrar toda a tela ali até agora. Desculpa. Isso Ó, aí, ó. agora tá, Já tá ali, ó. isso, ó. Então isso que a Pri estava falando, ó, que tem o material que foi falado hoje. E já Primeiro já eu coloco desafio isso, e já já eu coloco o vídeo também. isso, o primeiro desafio do mentor, que não é o que vocês fizeram, né, é um que vocês vão ter que apresentar, que a gente vai dizer a data depois. Porque a gente pensou assim: "Ah, vocês não vão trabalhar no site que vocês já tinham, né, vamos fazer coisas novas". Então, Uhum, o uhum. front-end mentor é bem bacana, porque ele auxilia, né, ele vai te dando dicas: "Ó, melhora tal parte do teu código, quem sabe tu faz tal coisa". Então vocês não vão precisar esperar pela minha correção, né, vocês já vão tendo um feedback ali da própria plataforma. Da mesma forma o Hacker Rank, que tem várias trilhas, né, nessa plataforma, vocês vão desenvolver a de algoritmo em JavaScript, então vocês vão ter a opção de escolher ali a linguagem que vocês vão desenvolver. Como a gente vai desenvolver em JavaScript, vocês também vão fazer a trilha em JavaScript, tá? E no final da trilha, vocês deverão apresentar pelo menos um certificado do conhecimento adquirido nessa trilha. Aí vocês vão ver ali na plataforma como tirar o certificado, né? Depois que termina a trilha, daí tu consegue tirar um certificado. E aí uma maneira delas enviarem pra gente, né, Rafa, esse Isso. certificado. E essa plataforma do HackerRank, ela trabalha com testes. Vocês vão ver que vocês vão criar soluções e essa solução vai ser testada de 3 formas diferentes, 2, né. E tem uma pontuação ali também, conforme tu consegue, vai adquirindo os pontos, tu vai conseguindo ver os testes, né, mas é uma forma bem legal, assim, da gente se desafiar, de ver desafios, né, de formas diferentes. É Então isso é agora, isso. ó. E Ah, aí a gente vai ter também os exercícios de lógica, um questionário que tem umas 40 questões, né, Rafa. só para Esse também não tem uma data específica de entrega, né, pra fazendo, não é isso? isso, Nem só para ir vendo as até o deduções f lógicas, até o final tem que estar pronto, né. Mas esse não é em nenhuma linguagem específica, é só raciocínio lógico mesmo, tá, puro, tá. desenvolvimento da lógica. Então acho que é isso, Rafa. E aí na próxima semana a gente se encontra para continuar as orientações, né. Enquanto isso elas já podem ir trabalhando nesses materiais aí para treinando a lógica de programação. Isso. A gente vai comentar sobre tópicos aqui da lógica na linguagem do JavaScript, e aí vocês vão aplicar, né, nos desafios lá e no front-end mentor lá também, tá? Acho que é isso. Prometo não ser tão comprida a próxima. Ah, imagina, foi necessário, né, como você falou. É, bastante conteúdo. Então tá bem. Então a gente pode encerrar hoje, não sei se a Nívia tem alguma observação, alguma pergunta?
senão a gente pode encerrar. Lívia, não Usinho o sei. fórum se Não, tá precisar, tudo bem. né, Isso, tá tudo tem um certo. fórum lá. E é isso. Então, uma boa semana. Eu Boa espero semana que para todos. aumente a temperatura, porque tá difícil. Já vai ser uma coisa boa se mudar a temperatura, tá bom? E a gente se encontra na próxima semana. Amém. Boa semana, gurias. Um beijo.